Então veja que quando nós estamos falando desse espírito da Babilônia, ele está operante na religião, ele está operante no sistema político e cultural, mas ele está operante também no sistema econômico. Nossa revista vai tratar disso. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e moral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e do consumismo desenfreado. Vamos ler a palavra de Deus? Olha o que diz Miqueias, Provérbios, capítulo 16, versículo de número 19. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo de número 29. O homem violento persuade o seu companheiro e o guia por caminho não bom. Nós estamos aí, cheio de homens violentos que estão deturpando a palavra de Deus e guiando os homens por caminhos mal, persuadindo seus companheiros. No capítulo 18 do livro do Apocalipse, o verso de número 12, nossa lição traz aqui para nós lermos, capítulo 18, verso de número 12 e 13, olha o que ela diz: mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, seda e escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e de cinamomo, de carbômono, e de perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias, cavalos, carros e corpos, e de almas e homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti. Todas as coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais as acharás. Babilônia tinha tudo isso. O espírito da Babilônia põe tudo isso diante dos homens. Ostentação. Capítulo de número 2, versículo de número 1 e 3 do profeta Miqueias, o profeta menor. Vamos ler. Profeta Miqueias, no capítulo de número 1 ao capítulo de número 3. Olha o que diz a Bíblia, não é? O profeta Miqueias, quando escreve, capítulo 2, versos de número 1 ao 3. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam mal. A luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebentam, casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que um projeto mau contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Tem homens maus conduzindo esse mundo de forma má e vil. É por isso que você e eu devemos pregar esta palavra, porque Deus não quer construir um mundo injusto. Deus nunca quis um mundo violento, desordenado, desorganizado, não. Deus sempre gostou e ama a organização, a ordem, o bom senso, a obediência, não é? Deus não quer nada imoral, Deus não faz acepção de pessoas, em Deus não há iniquidade, em Deus não há impureza, em Deus não há engano. E por que esse mundo então é tão contra Deus? Porque esse mundo está sendo regido não por eles apenas, é por um espírito maligno que se opõe a Deus desde o princípio, o espírito da Babilônia. É o espírito de Satanás, operado pelo diabo, não é? Capítulo 3 ainda do livro do profeta Miqueias, o verso de número 11, olha o que ele diz:
Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobreviverá. Veja o que Deus está falando para a nação de Israel aqui. Olha, os reis estão corrompidos, seus juízes estão corrompidos, seus pastores estão corrompidos, seus profetas estão corrompidos. Mas vocês estão dizendo: não vai vir? Vai vir. Deus trará juízo sobre o seu povo. Glória a Deus. Então, irmão, cuidado com o espírito da Babilônia. Esse espírito que tem regido as nações, mas que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Não é? Através desses ensinamentos que nós estamos aprendendo aqui. Que vai chegar o dia desse grande juízo. Nesse sentido, não é, nós devemos observar o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduz o ser humano a confiar no dinheiro. São pessoas que não confiam mais em Deus, confiam apenas no que podem comprar, no poder aquisitivo, e os controlam. A economia impõe embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão imponente. Veja que Babilônia tem criado esse espírito ruim. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político e cultural desta forma, impondo. Dizendo que não estamos impondo, é imposto. E quem tem regido? É o próprio diabo, é o próprio Satanás. Veja, o terceiro ponto da nossa revista é a oposição, a posição da igreja. Não é? Agora vamos chegar ao ponto importante. Nós entendemos quem é a grande Babilônia, quem é a grande meretriz, o espírito que a rege, não é? Aonde que ele atua, onde que o espírito da Babilônia está. E em terceiro, qual é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia? Primeira posição da igreja: não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia, ela vem do grego ortos, que significa correto, e a expressão doxa, do verbo dokeo, que tem um sentido de crer. Logo, nós cremos naquilo que é correto. A junção dos termos traz a ideia da crença correta. Com isso, nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a sua suprema e inquestionável árbitra e em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como um valor universal e imutável. Nós temos a Bíblia como um valor universal e imutável. Olha o que o salmista escreveu lá. Esse salmo é tão belo, Salmo 100, né? O Salmo redondo, Salmo 100. Salmo 100, o verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Nós vamos continuar estendendo esta verdade de geração em geração. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático, doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Como é que nós devemos enfrentar o espírito da Babilônia? Primeiro, irmãos, não devemos negar a palavra de Deus. Primeiro conselho para quem deseja, para o crente que ama a Jesus Cristo, que ama a sua palavra, que ama a Bíblia Sagrada, que ama a palavra de Deus, esse crente, esse cristão que ama as Escrituras, que ama a palavra de Deus, não, em hipótese nenhuma, deve deixar as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, leia de manhã, leia à tarde, leia à noite, medita nela de dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que medita na palavra de Deus de dia e de noite, na sua lei está meditando sempre. Lembra do que Deus disse a Josué? Josué, não aparte o livro da tua boca, mas fica com ele de manhã, de tarde, de noite. Não rejeita este livro, não rejeita esta palavra. Esta é a
primeira coisa que nós devemos aprender: como vencer, como se posicionar diante do espírito da Babilônia. Logo, quando nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos o que Pedro escreveu no capítulo 1, na sua primeira carta, que ele escreve, no capítulo 3, verso de número 15, o apóstolo Pedro deixa aqui o seguinte conselho para nós: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pelo que devemos, irmãos, pregar essa palavra com mansidão. Pregue com temor e pregue com boa consciência. Nós não devemos atacar, não, mas devemos defender. Isso aqui não é um ataque. O que nós estamos estudando durante esse trimestre não é um ataque. O que nós estamos estudando é uma forma de defender, de enfrentar, de se posicionar diante dos ataques do diabo e mostrar que esta verdade bíblica deve ser seguida e ela é boa. Quando todos os homens entenderem que Cristo é o Salvador de suas vidas, esse mundo será diferente. E o sistema de Satanás será destruído, irmão. O diabo não tem vez contra o sistema de Deus. Ele vai ser destruído, mas ele quer levar pessoas com ele. E por isso que nós devemos crer na ortodoxia bíblica, crer nessa crença bíblica que é correta e verdadeira, colocar a nossa vida diante dela e mostrar para as pessoas que elas estão indo por um caminho que quem está regindo elas é o diabo, e tudo que ele quer é que elas sejam condenadas como ele será. Mas Cristo quer salvá-las, Cristo quer dar vida para elas, Cristo quer dar a verdadeira liberdade, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo veio para nos libertar da mentira, do engano e do pecado e nos conduzir para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos lá. Segundo, nós devemos formar o caráter de Cristo. Primeira coisa, primeira posição que a igreja deve tomar: não negociar a ortodoxia bíblica. Segundo, formar o caráter de Cristo. Como? O caráter cristão refere-se a uma nova vida, modo de pensar, agir daqueles que pertencem a Cristo. Esse caráter Cristo nos deu por meio do seu Espírito. Olha o que diz, irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de número 22. Quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta é o padrão de Deus. Olha o que ele diz: pelo que deixar mentir e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com a mão o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam retirados do meio de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a palavra de Deus para mim, essa é a palavra de Deus para você, palavra de Deus para a nossa vida. Devemos, amados irmãos, formarmos esse caráter bíblico, porque se nós nos encaixarmos perfeitamente dentro disso que Paulo está falando para a igreja de Efésios, como novas criaturas, como novo ser formado por Deus, com certeza
seremos agraciados por Ele para a glória e louvor do seu nome. Outro ponto importante que nós devemos enfatizar nesse aspecto é tornar necessário e fazer isso necessário que o fruto do Espírito é quem desenvolve o caráter do salvo. O fruto do Espírito é necessário. Não é os frutos, não é? É o fruto do Espírito. É extremamente importante para a vida cristã nós manifestarmos esse fruto do Espírito na nossa vida. É extremamente importante para a vida cristã nós temos esse fruto do Espírito cravado no nosso caráter, cravado na nossa vida. Não deixemos de forma nenhuma, irmãos, de manifestar diante dessa sociedade o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da sua palavra, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que devemos ser manifestação do Espírito Santo, que devemos ser a manifestação de Deus nessa sociedade. Nós devemos ser, irmãos, representantes ativos de Cristo no meio dessa sociedade. Devemos ser, irmãos, representantes de Deus, extremamente representantes de Deus através da nossa conduta. Portanto, o que vive na carne é escravo do pecado. E as características de quem foi liberto é a manifestação desse fruto. Quando nós manifestamos o fruto do Espírito Santo, nesse sentido, o fruto tem a ver com o crescimento do crente, com o desenvolvimento do crente. Esse é o princípio, essa é a base. Quando nós falamos do fruto do Espírito, nós estamos justamente falando disso, do desenvolvimento do crente, da formação do crente, de como o crente deve viver a sua vida em conduta, em caráter, em modo de viver. É a sua autenticidade. Não perca ela, mas forme esse caráter. Assim, meus amados, sendo nós um cristão controlado pelo Espírito, não podemos ceder às paixões carnais, nem tampouco ser escravizados pelo pecado. Não opere mais em vós, irmãos, o diabo, mas que opere em vós o fruto do Espírito Santo no vosso ser. Além disso, Jesus Cristo nos ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Olha o que Jesus nos ensina. Capítulo 12 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 12, versículo 33. Ele diz assim: ou dizeis que a árvore é boa, e se o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau. Porque pelo fruto conhece a árvore. Você conhece alguém pelo que ele produz, pela conduta dele, pela forma como ele age. Crentes que trabalham honestamente, pessoas que agem corretamente, não mentem, não traem, não praticam o mal, mas querem o bem do próximo, são filantrópicos, não é? São ajudadores, gostam de ajudar, de cooperar. Esse é o padrão que Deus escolhe para o seu povo. Paulo observa o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado. E como que é? Como é que nós devemos ter esse caráter? Andar no Espírito. Paulo diz isso, andai em Espírito. Se nós falharmos na nossa formação moral, no caráter dos cristãos, nós vamos produzir pseudos cristãos escravizados pela carne. Pessoas que se dizem ser e não são. Então, aqueles que estão chegando, se achegando a Cristo, se firmem nas verdades da palavra de Deus. Você que é professor da escola dominical, ou você que é um membro da igreja, ou você que é ou mesmo, né, um obreiro da casa do Senhor, querido, seja um discipulador, ensine a verdade da palavra de Deus, não tenha medo de dizer as verdades que nela está escrito, não se omita. Nesse momento que nós estamos passando, a omissão não pode existir.
Nós temos que tomar uma posição e dizer: somente Cristo é o Senhor. Terceiro ponto, para que a gente possa resistir e posicionar qual é a posição da igreja diante desse espírito da Babilônia, é aguardar, evidentemente, a volta e o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dissipação da graça termina com o arrebatamento da igreja, ou melhor, a dispensão da graça termina com o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, nós cremos assim: Cristo nos arrebatará antes da grande tribulação. A doutrina que nós cremos, não é, que Cristo voltará e levará a sua igreja antes da grande tribulação. Como disse Paulo, né, nós temos referências bíblicas para isso. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler, irmãos. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, verso de número 51 e 52, diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é mortal se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Glória a Deus. Segunda Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículo de número 10. E esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus vai nos livrar desta grande tribulação, desse momento tribulacional que a sociedade, que o mundo passará. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos primeiro, não é, a apostasia. Nós falamos dela já. A apostasia é um sinal da volta de Cristo, está aí. As inversões de valores é o que nós temos visto. A perseguição é o que tem acontecido. Guerras, fome, pestes e terremotos são os sinais que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Falei de 5 aqui, não é? Falamos da apostasia, inversão de valores, perseguição, guerra, fome, peste, terremoto. 7 sinais. Dentre esses 7, qual que nós não vimos ainda? Nenhum deles. Todos já estão diante dos nossos olhos, nas redes sociais, nas mídias, nas grandes mídias. Porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo já se aproxima, já está próximo de nós. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o Senhor Jesus em oração e vigilância. Um versículo para a nossa meditação, Marcos, capítulo de número 13, queridos irmãos, versículo de número 33, olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Querido irmão, querida irmã, esteja vigilante, porque Jesus está voltando e pode ser agora, pode ser hoje, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, ainda requer-se do salvo, enquanto guarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Para a nossa meditação, ou a carta de Tito, carta do pastor Tito, presbítero Tito, obreiro de Paulo, cooperador de Paulo, no capítulo 2, versículo 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiel, ele permanece fiel, não podendo negar-se a si mesmo. Continuemos fiéis a ele. Não abandonemos, não neguemos a nossa fé.
Nosso posicionamento não é pegar arma na mão, não é fazer guerra contra ninguém. Nosso posicionamento é defender com a Bíblia Sagrada. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Com os nossos joelhos no chão, nossa boca no pó, nossa vida no altar, nós iremos, irmãos, com a presença do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, glória a Deus, vencer e desfrutar da grande e maior promessa da Bíblia, que é irmos morar no céu ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para terminarmos, irmãos, e concluirmos, eu gostaria de ler aqui a conclusão, não é, desta revista, não é? É justamente: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias apontam para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não desista, não abandone a cruz, não largue Jesus, esteja preparado, né? A palavra preparados, né? Etoimos significa pronto, disposto, equipado, não é? É se equipar, é estar pronto para enfrentar qualquer coisa, qualquer desafio que lhe aparecer. Estejamos então preparados, não é? E como que nós devemos nos preparar? Primeiro, irmãos, é formando essa resistência com a palavra de Deus. Segundo, ensinando a palavra de Deus. Ensine, exorte. Paulo disse a Timóteo: tempo, fora de tempo, pregue, ensine. A palavra de Deus deve ser ensinada em todos os momentos. Forme caráter cristão, forme obreiros, forme pessoas, mostre com exemplo o Cristo que você segue, o Cristo que você é fiel a Ele. Eu ia fazer aqui a leitura das perguntas, mas eu não vou fazer, tá bom? Por quê? Porque se eu disser as perguntas aqui, você anota as respostas e depois você pode gabelar, o diabo pode te atentar aí e você levar a resposta, a colinha, lá para a escola dominical. Então você vai ler juntamente com a gente aí e você vai responder na sua revista de escola dominical. Primeira pergunta: o que é o termo mistério? Né? O que significa? O que indica? O que é o espírito da Babilônia? Cite pelo menos 2 características que atestam o espírito da Babilônia no sistema religioso. Cite pelo menos 2 características que atestam o espírito da Babilônia no sistema político. E cite pelo menos 2 características que atestam o espírito da Babilônia no sistema econômico. Então passamos por isso aí, falamos bem desses pontos e te aguardo para a próxima semana. Nós estaremos colocando mais conteúdo da escola dominical. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece, tá? Deixe o seu like. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.